Boa noite. Boa noite. A ex-mulher do goleiro Bruno prestou depoimento nessa manhã em Ribeirão das Neves. Daiane Rodrigues foi ouvida no inquérito que apura a morte da irmã da babá, que cuidou do filho do goleiro com Elisa Samúdio. Segundo a Polícia Civil, Daiane confirmou as declarações do goleiro Bruno, que durante depoimento na última terça-feira negou o envolvimento na morte de Graziele Beatriz Leal de Souza. Ela foi morta na porta de casa em Ribeirão das Neves em janeiro de 2011. Um dos 3 presos pelo assassinato de Graziele, Cláudio Marcos Maciel, teria apontado Bruno como mandante do crime. Segundo ele, a intenção seria matar a babá que cuidou do filho do jogador com Elisa Samúdio. Mas, na versão de Cláudio, a irmã da babá acabou sendo morta por engano. Bruno negou que tenha sido mandante do crime no último depoimento e Daiane confirmou as alegações. Ela disse que não conhece os envolvidos e que sempre que vinha com os filhos para Belo Horizonte trazia as próprias babás do Rio de Janeiro. E agora vamos falar do caso Elisa Samúdio. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz os últimos ajustes no Fórum de Contagem para receber um dos maiores julgamentos da história do Estado. O goleiro Bruno Fernandes e mais 4 acusados vão se sentar nas cadeiras dos réus para responder pelo desaparecimento e pelo possível assassinato de Elisa Samúdio. O júri popular está marcado para o próximo dia 19. Os funcionários do Fórum Dr. Pedro Aleixo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, fazem os últimos reparos no auditório. Os ajustes são feitos na estrutura do salão, principalmente na parte elétrica. A nossa preocupação é uma só: atender bem as partes, quem vai participar, a imprensa. A disposição dos envolvidos vai ser semelhante ao julgamento de Marcos Aparecido dos Santos pelo assassinato do ex-carcereiro Rogério Martins Novello. 42 jornalistas e 2 parentes de cada réu vão ocupar as cadeiras reservadas para a plateia. 48 lugares vão ficar disponíveis para o público. Os advogados de defesa vão ficar do lado direito da sala, próximos dos 5 réus. O goleiro Bruno Fernandes, o braço direito dele, Luiz Henrique Romão, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, apontado como executor de Elisa Samúdio, a ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, e a ex-namorada do goleiro, Fernanda Gomes. Os 7 jurados sorteados vão ficar do lado esquerdo. No centro fica a cadeira da juíza Marixa Rodrigues, do promotor e do escrivão. Em frente a eles fica a cadeira reservada para as testemunhas e réus para a hora das oitivas. A expectativa é de que o júri dure pelo menos 2 semanas. Primeiro vão ser ouvidas as 30 testemunhas, 5 de acusação e 5 de cada um dos réus. Em seguida, haverá o interrogatório dos acusados e o debate entre a acusação que vai depois da réplica e a sentença. A Polícia Federal fez hoje uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em fraudes contra o seguro-desemprego. As investigações dos crimes tiveram início em outubro do ano de 2011, após o Ministério Público concluir que empresas estariam declarando a demissão de empregados para obter o seguro-desemprego. Até o momento, a Polícia Federal identificou a participação de mais de 280 empresas. A novela da reabertura do túnel do Ponteio continua. Construído para desafogar o tráfego da Avenida Rádio Gabalha, o túnel está interditado há mais de 47 semanas após o deslizamento de um barranco no último período de chuva. O DENIT, órgão responsável por aquela via de acesso, já protelou a entrega por 2 vezes e agora promete que no próximo dia 16 de novembro as obras se encerram e o túnel será liberado para o tráfego. Enquanto isso, os motoristas continuam sendo obrigados a um retorno no trevo do BH Shopping, 1,5 km do local, para dirigir-se a Savassi e ao centro da cidade. A preocupação dos motoristas que utilizam aquele local é com o período de chuva que já começou de novo. No início da semana foram registrados congestionamentos de mais de 2 quilômetros na BR-356, complicando o trânsito das vias de acesso à rodovia. O túnel do Ponteio é mais um símbolo do desrespeito praticado pelo DENIT com os habitantes de Belo Horizonte. A demora para realizar a licitação. O descaso em discutir com a sociedade uma parceria que foi oferecida por uma associação de moradores e por redes comerciais para a recuperação daquele local. E o adiamento do início e agora da entrega das obras provam que o DENIT precisa de correção de rumos. Resta lembrar
que é este mesmo DENIT que tem a responsabilidade de fazer as urgentes reformas do anel, onde os acidentes continuam fazendo vítimas toda semana. Porém, esse mesmo DENIT prefere mandar recados mal educados para a nossa redação através da sua assessoria de comunicação. Um assalto a uma fábrica de vidros causou momentos de pânico aos funcionários em Contagem. A ação dos bandidos durou cerca de 5 minutos. As imagens mostram quando os 4 homens, 2 deles armados, aproveitam o portão aberto e entram no local. Durante toda a ação, os bandidos foram bem agressivos. Eles levaram produtos do escritório e ainda pertences pessoais das vítimas. Um deles ainda chegou a agredir um cliente que estava sentando no chão. O motorista da empresa que chegava tentou seguir os bandidos, mas foi surpreendido com 5 tiros. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas os criminosos continuam foragidos. A Câmara Federal aprovou ontem 2 projetos que modificam o Código Penal, transformando algumas condutas na internet em crime. Roubo de senha, uso de dados confidenciais que são obtidos sem autorização e outras práticas invasivas no mundo virtual são agora considerados crimes. Os projetos agora seguem para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, falamos agora com o advogado Alexandre Ateniense, que é especialista em direito digital. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Paulo. A vida dos engraçadinhos que praticam invasão nos computadores, os hackers, vai ficar mais difícil com a nova lei? Sem dúvida alguma. Existem determinadas condutas que ainda não eram punidas porque surgiram apenas com o uso dos sistemas informatizados. Dentre elas, essas que você acabou de mencionar sobre a obtenção de dados sem autorização da vítima. Com isso, o que se espera é que diversos crimes possam ser punidos e as fraudes eletrônicas e a punição dos infratores que acham que a internet é uma zona sem lei vão acabar cada vez mais sendo reduzidos. E quem compartilhar um link, como por exemplo as fotos recentemente divulgadas da atriz Carolina Dickmann, pode ser punido pela lei? Olha, sim, porque ele estaria dando suporte para a prática de um ilícito, ou seja, a divulgação de forma não autorizada da imagem de uma pessoa que não gostaria de estar tendo vinculado as suas fotos em determinados sites ou circulando de forma pública. Então, mesmo que a pessoa faça o simples repasse desse conteúdo, se a vítima tomar ciência de quem é que praticou este ato, pode tomar medidas para que ela também possa ser considerada como responsável solidária pela prática do ilícito. Doutor Alexandre, no ambiente de trabalho, os colegas entram em computadores que às vezes são esquecidos abertos e fazem algumas brincadeiras com o dono do computador nas redes sociais. Isso vai ser considerado crime? Veja, o simples fato de fazer acesso não autorizado a qualquer dispositivo de informática não será considerado como crime, um mero acesso. Mas, a partir do momento que esse acesso significa também a obtenção de dados, o repasse de informações de dados, nesse caso, vai ser considerado como crime. E esses crimes de invasão de computadores têm se multiplicado. A lei pois é necessário que os provedores sejam obrigados a preservar os registros eletrônicos, que são os meios de prova para poder fazer a identificação de autoria. No acordo de lideranças para aprovar o projeto, foi retirado do texto do projeto de crimes cibernéticos a obrigatoriedade da preservação desses registros eletrônicos por parte dos provedores, o que vai, de certa forma, dificultar a identificação de autoria. O que se espera é que o Marco Civil da Internet, que é um outro projeto que está a caminho de ser aprovado, que vai garantir os direitos do cidadão quanto ao uso da internet e dos meios eletrônicos, faça com que essa obrigatoriedade exista e, de certa maneira, vai ajudar no processo de investigação para poder punir os infratores. Sem que os provedores estejam engajados para fazer a preservação desses dados, o processo de investigação ainda vai se tornar vulnerável. Tá certo. Muito obrigada, doutor Alexandre. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Brutalidade. Uma briga de trânsito pode ter sido a causa do assassinato de um universitário de 26 anos no bairro São Francisco, região norte de Belo Horizonte. É porque, de acordo com testemunhas, a vítima era motorista de um carro antes de ser baleado. A polícia agora abriu inquérito para apurar o caso. Segundo a polícia, as únicas pistas são de um veículo de cor prata que se aproximou do carro do estudante e efetuou o disparo. Tudo leva a crer
que seja uma briga de trânsito. Alguns transeuntes informaram que antes do veículo estar parado aqui, que esse carro prata já veio, parecia que estava discutindo, os dois discutindo no trânsito. Aí aproveitou que o sinal fechou, possivelmente ele deve ter feito o disparo e evadiu logo em seguida. A vítima voltava da faculdade aqui por essa rua, no bairro São Francisco, na região norte de Belo Horizonte. Ao parar nesse sinal, ele foi alvo de um disparo de armas de fogo. Matheus Pinho, de Assunção, de 26 anos, era estudante e não tinha passagens pela polícia. A família está inconformada com o que aconteceu. Minha mulher está lá transtornada, os primos todos, tá. É muito difícil nessa hora, né? Matheus levou um tiro no peito que atingiu o coração. Ele ainda foi trazido com vida para este hospital de Belo Horizonte, mas morreu logo em seguida. As investigações agora vão ficar por conta do Departamento de Homicídios da capital. Por enquanto, a morte de Matheus ainda não foi esclarecida, mas a possibilidade de tratar-se de um crime de trânsito merece aqui um alerta. Está nas TVs uma campanha que pede a todos nós que contemos até 10 antes de agirmos nos casos de discussão, no trânsito, nos bares, em qualquer lugar. O Brasil registra um número enorme de homicídios por motivo fútil e é preciso mudar esse quadro. E isso vale para todos nós. E veja ainda hoje o protesto da torcida do Cruzeiro. E a apreensão de 15 mil maços de cigarros em Belo Horizonte. Vamos ver imagens agora da Praça da Estação, com horário de verão, às 7h02, ainda está claro, mas você aguarda um minutinho porque a gente volta já.